salve, galerinha! Vamos para mais um livrinho, certo? Agora é o momento de falarmos de Clarissa. Clarissa, de Érico Veríssimo. Clarissa, aquele livro misterioso, encantador, cheio de reviravoltas e uma grande surpresa no final? Só que não. Clarissa tem aí uma história, um enredo simples, tá? Não tem lá grandes efeitos, expectativas, reviravoltas na trama. Muitos alunos até, inclusive, não curtem lá ao final. Porque esperavam mais. Digo o seguinte, realmente não tem aí grandes momentos ou grandes descobertas. No entanto, esse livro fica com essa cara, com esse gostinho de quero mais, quero conhecer Clarissa, até porque o autor acabou a colocando como personagem em outras obras. Vamos saber mais um pouquinho disso e outras coisinhas? Vamos lá. Pessoal, Clarissa, como a gente já mencionou, Érico Veríssimo, pertence aí à segunda fase do modernismo brasileiro, só que agora, diferente de Vinícius de Moraes, o poeta, ou seja, a poesia da galera de 30, aqui nós temos a prosa de 30. Beleza? A prosa considerada regionalista, tá? Eles vão trabalhar especificamente com certas regiões, principalmente a região Nordeste, que a gente tem outra obra representante na UFSC esse ano, que é o caso de Gabriela Cravo Canella, e aqui a gente tem um único que sai desse eixo e vai trabalhar com o Rio Grande do Sul, que é Érico Veríssimo. Beleza? Vamos lá? O que ocorre? Galerinha, esse livro foi lançado em 1933, beleza? Foi aí dos primeiros escritos de Érico e por quem ele teve um grande apreço. Não à toa Clarissa aparece, como a gente já mencionou em outras obras dele, mais velha, já professora, como ela sonhava, tá? E não à toa ele batizou a sua filha de Clarissa, ok? O que acontece? Qual é o espaço onde ocorre a nossa história? O espaço onde a trama acontece é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? E também é mencionado uma certa cidade interiorana, Jacarecanga. Cidade essa que não existe, tá? Cidade fictícia, criada aí por Érico para representar a região do interior. Beleza? A obra é dividida em 31 capítulos. É aí um romance, certo? Com 31 partes. Ok? Quem é que narra essa história? Sempre olhamos em nossas obras narrativas. Narrador, tempo, espaço. Beleza? Tempo, 1936. Espaço, Porto Alegre. Narrador, então, terceira pessoa onisciente. Aquele narrador que tudo vê, que tudo sabe. Ok? O que a gente precisa lembrar? Ele é em terceira pessoa, o narrador, no entanto, ele traz as sensações de Clarissa, as descobertas, as observações de Clarissa. E assim sendo, ele acaba sendo um narrador bem natural, certo? Conta como se fosse aí um bate-papo. Aliás, ele conta narrativas reais, que realmente estão acontecendo, as tais narrativas exteriores, e as narrativas psicológicas, as fantasias, os devaneios dessa menina. Ok? Lembrar o seguinte, gente, mundinho de Clarissa, limitado é amplo. É limitado se a gente pensar que o livro conta a história dessa menina que vem do interior para a capital para estudar, tá? Acaba terminando os estudos e vai embora. E é só isso. Ali relata o que ela observa, o que ela vê das pessoas. Porém, bastante amplo. Se nós pensarmos que temos aí uma menina de 13 para 14 anos e está representando essa passagem da menina para a vida adulta. São todas as suas descobertas. Vamos conhecer um pouquinho mais esse enredo, então? Antes, Érico. Érico, como a gente já falou, gaúcho, escritor bastante conhecido e reconhecido por suas histórias, seus romances, ok? Foi jornalista, foi também tradutor e, claro, destaque, ele é o nosso pai do Luiz Fernando Veríssimo aí, cronista contemporâneo. Bora lá? Vamos lá. O que acontece? O que rola de tema? Quais são os assuntos que temos nessa história? Além de relatar essas aventuras e desventuras dessa menina. Senso de observação, claro. Já falamos que Clarissa fica a observar o mundo, um novo mundo, ok? Análise o tempo inteiro. Ela vai chegar do interior para a capital, para a pensão da tia. Ou seja, ali é um campo cheio para observação. Ela vai ficar olhando todos aqueles tipos, todos os personagens, analisá-los, enfim. Isso tudo de um modo bastante subjetivo. É o seu olhar sobre
todo aquele novo mundo de Clarissa. Beleza? Que mais? Sentimentalismo, uma menina que sonha, que tem muitas sensações, muitos sentimentos. Rola um lance que nós chamamos de cromatismo. Essa menina olha o mundo com olhos de novidade, de turista. Tudo é lindo, tudo é belo, tudo é muito colorido. E ela gosta muito de trabalhar com as cores, com as luzes, com a fantasia e com a alegria de descobrir. Beleza? Além disso, a gente tem alguns destaques sérios. Essa menina tão contente, alegre, serelepe, ela também acaba, por suas divagações e sua análise psicológica, inserindo alguns aspectos bem importantes, uns temas aí bem pesados, como, por exemplo, preconceito étnico, preconceito racial, tá? Há também na obra contrastes. O contraste, a menina da fantasia do sonho com o senhor mais velho que já está cansado, tá? Está sem ânimo, desiludido, ao contraste da cidade do interior para a cidade grande, ao contraste do modo de viver desses dois mundos, ao contraste da casa rica e a casa pobre que circundam aí a pensão onde Clarissa mora. Enfim, são sempre dualidades. Vamos ver melhor quando conversarmos sobre o enredo. E há também, como já é marca de Érico, a força feminina, seja na personagem que dá título, Clarissa, seja na sua tia, que é ali quem mantém a pensão, e seja também a Dona Tatá, uma outra personagem coadjuvante que a gente já vai ver que cuidava do filho doente e enfrentava aí a dureza, a pobreza em que ela vivia. Vamos lá? Clarissa, já mencionamos, essa menina conhecendo o mundo. Dona Frazina é sua tia, dona da pensão. Tio Couto, desempregado, sustentado pela tia. Amaro, um músico calado, solitário, introspectivo, sem muito sucesso. Barata é um dos moradores da pensão, comerciante, casado, trabalhador. Ondina, esposa infiel. Esposa infiel é a esposa do Barata. Ela acaba traindo o marido, certo? Nestor, um jovem alegre conquistador, também morava na pensão. Levinsky, um judeu estudioso, certo? E defensor da sua religião e das suas origens. Gamaliel, um prático da farmácia, hoje em dia chamaríamos de farmacêutico, que era um evangélico convicto, também tentava converter as pessoas à sua religião. Major Pombo, militar cheio de histórias, ok? Zezé o Zezinho, um estudante de medicina sem muita vocação. Belmira, uma mulata debochada, trabalha na pensão, sensual, né? Belinha, uma jovem mais madura, tinha lá seus 35 anos e ainda não tinha casado. Doutor Maia, um médico, tá? Que mora na casa rica, vizinha à pensão onde tudo acontece. Dudu e Vivi, amiguinhas, moderninhas da nossa Clarissa. Elas eram da capital, elas já sabiam alguns segredos da vida, tá? Barbosa, só mencionada, é o falecido marido da Dona Tatá. Dona Tatá, que é a mãe do Tunico. Dona Tatá e Tunico são personagens bem importantes para a trama. Tunico era um menino que sonhava em ser soldado, no entanto, ele era paraplégico. Ele tinha perdido aí um acidente os seus membros. Beleza? Ele fica muito amigo da Clarissa e a Dona Tatá costurava muito, trabalhava muito para cuidar do menino muito doente. Além disso, menciona esse Vasco, primo da Clarissa, tá? A quem aí ela vai visitar, ou melhor, ela vai retornar para sua terra para encontrá-lo. Beleza? Destaque o seguinte, muitos personagens na trama. Tem que prestar atenção em todos esses nomes, na profissão, no jeito de ser, e no que compõe esse contexto que tanto observava a nossa menina na pensão. Vamos lá. O que acontece? Clarissa vai para a aula. Já começa assim, com Clarissa indo para a aula, ok? Antes a sua tia dar recomendações, certo? Vai direto para a escola, não fala com as amiguinhas. Essas amiguinhas são muito safadinhas, perigosas. Beleza? O que acontece? Clarissa fica se olhando no espelho, ela está se descobrindo o corpinho. Aí ela ouviu, quando estava passando na rua, Anitta, bonita. Um dia eu vou colocar salto, vou ficar moça e eles vão chamar de belíssima. Enfim, é a menina aí descobrindo, ouvindo os primeiros elogios dos homens, ok? O que acontece? Carta da mãe. Clarissa recebe uma carta da mãe dela. E aí eu destaco também, como é o jeito
descrever da mãe nessa carta? A mãe não respeita normas gramaticais, tem lá alguns erros de ortografia, é realmente muito linguagem coloquial. Pensamos o seguinte, qual seria a escolaridade da mãe dela? Qual seria aí a condição, o conhecimento das normas gramaticais que a mãe tinha? Muito pouco, ok? Era lá moradora, trabalhadora do interior. Então, isso aí pode levantar temas como a variação linguística e todo o trabalho com a linguagem, bem como pode ser cobrado aí passar para a nossa linguagem formal alguns trechos da carta. Importante destacar. O que acontece? Gente, ela ficava sonhando o tempo inteiro, divagando, queria ser aprovada nos exames finais, queria ganhar um sapato de salto, queria um namorado, ok? Fica também refletindo, olhando para fora, para os vizinhos, Dona Tatá e a casa rica. E por que de um lado Dona Tatá pobre trabalha tanto e de outro tanta riqueza? Que mais? Mais espelho, essa menina está o tempo inteiro se olhando. E aí ela fica descobrindo o corpo, beijando os próprios braços, enfim, divagando. Que mais? Galera, também a reflexão aí, o contraste de Amaro. Amaro é um bancário, tá? Bancário esse que, quando jovem, sonhou em ser músico, fica lá o seu piano na pensão, e ele é um amargurado, introspectivo, um cara que abdicou todos os sonhos. E a Clarissa chega aí cheia de fantasia, de ilusão e de desejos. E aí é um contraste muito grande que vai estar presente na trama. Beleza? O que mais? Contraste também da cidade. Mostra-se os bondes, o automóvel, a vitrine, os reflexos dessa cidade grande, tá? Diferente de como era Jacarecanga, cidade do interior, de onde Clarissa vem. Beleza? Lembrando o seguinte, galerinha, aqui está a passagem bastante preconceituosa. A nossa querida Clarissa está olhando, observando, sempre observadora, as crianças da rua brincar. E ela faz uma certa contagem, e ela vê que tem uma negra cuidando das crianças e ela não insere a negra na contagem. Por quê? Segundo a Clarissa, negro não conta. Beleza? É aí o reflexo daquela sociedade realmente preconceituosa. O que mais? Temos aí um grande acontecimento dentro da pensão. Clarissa presencia uma traição. Undina e Nestor, tá? Undina, casada com Barata, tem um caso com Nestor. Clarissa se assusta, acha aquilo estranho. No entanto, os outros moradores acham normal. É aí mais um contraste, visto que é o jeito da pensão e da cidade grande pensar em contraponto com a menina do interior, porque para ela aquilo não era natural. Beleza? O que acontece? Inclusive, Undina apresenta-se como muito dissimulada. Antes, ela não tratava a Clarissa bem. E depois que Clarissa descobre o segredo dela, ela passa a tratá-la muito bem. Ok? Nesse meio tempo, o que rola? Clarissa aí faz aniversário. É chegado os 14 anos de Clarissa. É chegado o grande momento da festa, da alegria. De repente ela vai ganhar o seu salto. É uma moça, ok? E aí o que acontece? Pensão em festa. A tia faz uma boa comida. Os personagens todos cumprimentam Clarissa. Exceto Amaro. E ela fica muito triste com o senhor Amaro. Que custa, Amaro, me cumprimentar? Né? Menina toda realmente bastante infantil, doce, meiga. E aí Amaro realmente não cumprimentou Clarissa. No entanto, ele tinha aí uma surpresa. Ele dá de presente a Clarissa, depois aí do almoço, de todos conversarem, um peixinho. Esse peixinho é a alegria, né, de Clarissa, ela fica encantada, certo? Né? Menciona o peixinho, menciona também na trama Micefuf, o gato da pensão, também na pensão um papagaio, são aí os bichos da trama, papagaio que fica repetindo o nome da Clarissa, certo? Mas o destaque é para o nosso peixinho, que significa esse presente para a Clarissa. Amaro apresenteia com esse ser que na verdade representa o próprio Amaro. Pirolito, eis o nome do nosso peixinho, representa o quê? A beleza ali presa dentro do aquário, a magia. Clarissa compara aquele peixinho para um lado, para o outro, as luzes que o destacam ao próprio Amaro. Aquele senhor introspectivo, fechado, amargurado, certo? Que ficava lá com seus poetas e com a sua música. É
como o peixe, trancado no aquário. Tem a sua beleza, no entanto está ali, preso. Ou seja, qual é a metáfora, qual a simbologia presente? Amaro se dá de presente para a menina Clarissa. Eis aí uma história, um sentimento bastante sutil. Amar o Senhor, 40 anos, ama a juventude dessa menina, ok? Vamos lá? Nesse meio tempo de festa de alegria, o que ocorre? Ocorre uma tristeza. Lá fora, eis que, na sequência da nossa trama, Tonico, o menino Tonico, amigo de Clarissa, falece. Ele já estava muito doente, não resiste. É nesse meio tempo que o que acontece? Clarissa fica lá chateada, mas ela vê o Dr. Mai tentar ajudar o nosso Tonico. O que ocorre? Nesse momento, a nossa menina fica refletindo e fica a imaginar que o médico poderia ser o seu príncipe, e ela sonha, e ela fantasia, e aí ela começa a fantasiar e a sonhar com todos os personagens, tá? Que vem aí na sequência dos sonhos da fantasia. Vem lá na pensão a Belinha, solteirona, 35 anos, naquela época, meu Deus, isso seria um absurdo, tá? Uma mulher ainda não ter se casado, e ela era tão legal, e se ela pudesse, Clarissa pensa, daria um marido para a Belinha. Se eu pudesse, daria um emprego para o tio Couto. E, enfim, eu ajudaria todos aqui na pensão. Eis aí os sonhos de Clarissa. Como a gente disse, é realmente um relato regionalista. No entanto, é tratado de um modo bastante poético, de um modo bastante colorido e fantasioso. É aí a nossa menina sonhadora, ok? Chegou então um triste momento. Triste e alegre. Clarissa estava com saudade de casa, saudade dos que deixou lá. Mas ela também ficaria com muita saudade desse povo todo da pensão. Então, ela fica aí entre esses dois sentimentos, visto que é hora da nossa menina voltar. Percebam o seguinte, ela chega na cidade para estudar, quer ser professora, sonha com isso, no entanto não gostava muito das aulas, mas enfim, passa por essas transformações, né, sonha em crescer e, ao completar os 14 anos, ao terminar aí o que subtende-se, né? 13 para 14, terminaram as provas finais, acredita-se que terminou o ensino fundamental, enfim, passou aí por mais essa etapa, é quase uma mulher, é quase uma moça, né? Considera-se aí que a Clarissa passou por essa fase da vida. Clarissa retorna então para casa e adivinhem, Amaro fica novamente amargurado e triste, com saudades dessa menina que trouxe tanta alegria para a pensão. Clarissa, se tu soubesses, Clarissa, se você pudesse me entender, assim dizia Amaro. Beleza? Clarissa, destacar o seguinte, olhar todos os personagens, tá? Um pouquinho de cada um deles e, claro, os temas centrais. Por quê? A história não tem grandes reviravoltas. No entanto, ela traz alguns temas, ela traz todo esse jogo de contrastes que podem aparecer não só na nossa prova de língua portuguesa, mas na redação, por exemplo, ou como texto motivador aí para as demais provas. Até a próxima obra.